Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Caro-Kann. Uma partida entre dois jogadores fortíssimos, Tiviakov e o Michael Adams. Jogada em 1994. Eles estavam fazendo um match, foi a primeira partida. Tiviakov está de brancos, Adams de negras. Tá? E4, C6, D4, D5, cavalo C3, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, cavalo F3, cavalo de G F6. Essa é a linha moderna da Caro-Kann. Cavalo G3, de novo, do mesmo jeito, eu trouxe os dois cavalinhos para proteger o roque. E6, bispo D3, C5. Esse lance não foi muito bom. A questão não é nem não só querer. Todo mundo quer jogar de C5, mas a questão é jogar, quando jogar C5. Nesse caso, as negras, sem medo da ligeira vantagem das brancas no desenvolvimento, decidem libertar imediatamente, recusando tomar um tempo para tomar precauções, como bispo E7, roque, B6, bispo B7, depois só então C5. Pergunta: as negras não querem o princípio, não abrem o jogo quando estiver atrasado o desenvolvimento? Ela quebra esse princípio, mas segue um que declara: se você está com cãibra, tem um momento livre, reproduza-o. Rock. Então poderia ter jogado C3, C por D4, cavalo por D4. O cavalo das brancas do G3 parece extraviado nas posições de peão isolado, que surge o quê? De C por D4. Bispo C5, roque, roque, cavalo E4, atacando o bispo, cavalo por E4, bispo por E4, cavalo F6, atacou o bispeto, o bispo voltou para C2, o plano de pressionar a dama com bispo F3 aqui, ó, é recebido com E5, o bispo por D4, dama por D4. Eu teria mantido na ala da dama com o quê? C por D4, bispo D7, bispo G5, bispo C6. Fica bem chato isso daqui, né? Atacando aqui. E dama D2. Ou aqui dama por D4, trocar as damas, C por D4, bispo D7. Levou a posição de peão isolado bastante esfarrapada para as brancas. Depois vai lá, joga o quê? C por D4, cavalo por D4, bispo C5, cavalo B3, atacando o bispo. Não quer trocar o bispeto, o bispo E7, voltou. Rei E1, roque, dama F3. Esse tipo de posição está no DNA de Tiviakov. Tiviakov sempre se arma desse jeito. Ele é um especialista em C3 siciliana. Só para você ter ideia, se você olhar as partidas, ele tem 414 jogos nessa linha com as brancas. É muito, com grandes semelhanças. Aqui, se você avaliar, vão avaliar. Você tem a maioria de peões na ala do rei. A maioria dos peões pretos do rei diminui a probabilidade do ataque branco bem sucedido. As negras têm apenas uma questão de desenvolvimento: como desenvolver seu lado da dama. Conclusão: as brancas devem causar problemas na ala da dama e não na outra ala, como a maioria dos jogadores de clube faria aqui. A5. Torre 8 aqui parece uma boa jogada, é mais segura.
Mas uma maneira mais complicada de se envolver depois do que? 3 C3, dama C7, bispo F4 atacou a dama, bispo D6, bispo por D6, dama por D6, torre de AD1, dama C7, bispo C2, escondeu o bispetinho, vai ficar atacando, enchendo o saco aqui, atacando o roque. Cavalo F8, dois cavalos, um protegendo o outro. Cavalo E4, cavalo por E4, bispo por E4, torre B8, dama G3, E5. Queria trocar as damas, não trocaram. D4, bispo D7. Se viram que não dá para pegar aqui, né? Se capturar, cai a dama lá do outro lado. Cavalo F5, bispo por F5, bispo por F5. Mesmo aqui as pretas empatam depois de torre de BD8. Mas vou voltar a partida. A4, para não deixar avançar esse peãozinho. Cavalo B6, bispo D2. Pergunta se o branco está claramente melhor. Olha, ele está muito desenvolvido, né? Se você for olhar, ó, aqui ele tem uma torre olhando para outra torre. E aqui tem bispo, aqui a dama que ele tem que tirar fora para desenvolver. Perguntar, o branco não é que o branco claramente melhor? Afinal, as negras têm um buraco auto-infligido em B5. Esse buraco aqui é um excelente lugar para colocar peça, né? Um cavalinho, talvez. É verdade, fiz um buraco próximo ao movimento das pretas. As brancas, de uma maneira estranha, permitem o controle das pretas sobre D5. É verdade, novamente, mas um custo incrivelmente alto da criação de furos no escuro em C5 e B4. É o B5 ali tá nervoso. Bom para colocar um cavalinho ali, né? Apesar que tem o bispo que ainda dá para trocar pelo cavalo. Cavalo de BD5, você está realmente preparado para jogar C4 nessa posição para injetar o cavalo? Bispo B5. E o bispo foi para a casinha aqui, que vai ter que tirar um cavalo para tirar ele daí. Por que as brancas não tentam ocupar B5 com um cavalo depois de cavalo D4? Resposta, ele não queria entregar o pai de bispo se as negras respondessem com cavalo B4. Mas voltando à partida, jogou bispo D7. Adams acredita na filosofia do que se há algo que não devemos tolerar, senso comum, ele deliberadamente trava B7 para provocar C4 e surgem complicações horríveis. Jogou C4, aceitando o desafio. Bispo por B5, A por B5, cavalo B4, ameaçando, e aqui ele está ameaçando o garfo aqui, né? Larga o cavalinho aí, bispinho, que você vai ver o que vai acontecer. Dama por B7, aqui vamos nós, nenhum dos lados recua. Se bispo por B4, bispo por B4, torre de D1 atacando a dama, dama E7. Mas, voltando à partida aqui, cavalo C2, deixou, torre A5. Aqui, ó, se bispo por A5, dama D3, dama F3, cavalo E1, bispo por E1, torre por A1, dama D3, torre por E1,
Cavalo F1. Torre D8 ameaçando a dama. Tirou a dama H3. Torre D1, espremendo o cavalinho. G3, deixou cavalinho, um cavalo protegendo o outro. Cavalo E1, voltando a partida. Torre A8, dama A8, dama por A8. Torre por A8, bispo por E1. Chega a uma posição muito difícil de avaliar. O computador diz que tem a vantagem das negras. Mas é difícil. Mas somente se ele encontrar a jogada correta. Exercício de múltipla escolha. Qual é a jogada correta? Torre A4, provocando os peões para frente a fim de enfraquecê-los. Cavalo D7. Estabelecendo um bloqueio. É melhor torre A4. Liderando a carga por trás com um movimento brilhante e contraintuitivo. Sei que esse movimento parece suicida. Mas de acordo com os computadores, as negras estão ganhando aqui. No entanto, ele deve continuar com precisão semelhante ao computador para provar isso. Aí jogou C5, cavalo C4, cavalo C6. Coisas assustadoras. Esses peões avançam para a superfície como bolhas, formando uma poça de lama. O preto tem um caminho oculto para a vitória, imperativo que ele continue a encontrar em que escravaz. É cavalo D4. Cavalo D5. Adams tropeça. Não consegue girar a chave. Controle sobre B4. Mais uma vez o movimento aparecia ilógica. Sem bloqueio está correto. Bispo B4. Bispo B4. Torre B4. C7. Torre C4. B6. Visivelmente parece que as negras deveriam abandonar, mas em vez disso ele vence. Cavalo D7. Desde que os peões caiam, né? Mas esse está vigiadinho aqui, né? E esse está de olho aqui. Rei F8. O rei das negras corre para a ala da dama para ajudar mais rápido. Suas perninhas o carregam. Cavalo E3, atacando a torre. Cavalo por E3. F por E3. Rei E8. Bispo C3. Bispo C5. Rei F2. Bispo B6. Dama, rei F3. Se bispo por G7, preto tem torre B4, de repente as pretas podem estar ganhando desde que os peões brancos começam a cair. Rei D8, bispo G7, esse lance não foi muito bom, né? Usamos a torre B4. Opa! Agora os peões brancos se escolhem lentamente como água no banho. E Tiviakov deve ter lutado muito contra o desejo de bater com a cabeça na mesa. Cavalo D4. Uma imprecisão sem dúvida, devido aos efeitos do erro anterior. Essa ação permite mais simplificado e facilita a limpeza.
Podia ter jogado também bispo F6, cheque, rei C8, bispo D2, torre por B5, E4, torre C5. Também eliminado para as brancas, pelo menos a posição permanece um pouco mais complicada com esse cavalo do tabuleiro. Bispo por D4, bispo por D4, torre por B5, rei E4, rei C7, bispo C3, rei C6. A contagem de copos continua a aumentar. A branca só tem um peão para a troca e são vulneráveis à infiltração do quadrado das casas claras. G3, dama, rei D6, torre D3, torre F5, cavalo E4, torre F2, bispo E5, C6, G4. Além da combinação que não é uma combinação, vamos chamar de uma linha de força que dá às pretas um peão. Qual que é? Ó? F5, G por F5, E por F5, dama D4. Se jogar D3, dama D5, carrega é aumentar o material. Né? Jogou aqui, vamos. F5, G por F5, E por F5, rei D4. Torre por B2, bispo G3, torre B5, E4. Ó Deus, ele deixa cair mais material. Os deuses xadrez certamente sorriram para Adams neste jogo. Além disso, realmente não importava, pois as negras estavam ganhando de qualquer maneira. Aí jogou aqui torre B4, cheque, rei E5, bispo, aí F por E4, bispo por F4, torre C4, bispo H6, torre C2, rei E4, torre H2, aqui pegou o peãozinho, bispo F4, torre G2, F3, torre G6, bispo G3, H5, F4, rei D5, bispo E1, torre G4, rei F3, rei E6, bispo G3, rei F5, bispo B8, H4, bispo H2, H3, bispo G3, torre G6, rei F2 e rei E4. Se você não suporta jogar as posições de estilo C3 siciliana, que surge dessa linha, vá para C5. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Vamos deixar aqui por hoje é só. Amanhã tem mais. Até mais, pessoal. Um abraço.